Pastor Ricardo Souza, tem uma pergunta ali que eu acho que você vai responder. É o seguinte, a podóloga Jéssica está perguntando como é que a pessoa vai fazer no período de aceitação da marca da besta, tribulação, portanto, ela especificou aqui, como é que a pessoa que tem um filho, que tiver com criança e tal, como é que a pessoa vai fazer para comer, para vestir e não aceitar a marca? Eu acho que é uma pergunta muito boa. Ela vai aparecer na sexta que vem, porque a sexta que vem é as duas testemunhas, 144 mil. Então, vocês três fiquem aí com essa demanda aí da Jéssica. Essa Como é que a pergunta pessoa vai se virar? Eu tô dando uma olhadinha aqui. Tem algumas perguntas aqui, né? A pergunta da Jéssica, que você já falou, como que vai ser na grande tribulação para quem não aceitar a marca. Angelita está perguntando assim: as pessoas saberão que a marca é do anticristo na tribulação? Pois eu é. gostei das crianças na tribulação. Gostei dessa. Gostei dessa. Essa Podem pergunta. Também vocês dois gostei. falarem, que no final eu acabo fazendo as Pode ser considerações resumido. e além do mais, para mim é um privilégio muito grande ter vocês no canal aqui falando. Por isso, até eu faço muito mais questão de vocês três falarem. Eu gosto assim de pontuar e entrar no final, mas porque assim, eu já fico fazendo live aqui todo dia, então eu gosto muito, ouvir vocês três, para mim é uma dádiva. Então, podem. Posso pontuar duas coisas, então? Por favor. Uma delas é uma dica que eu vou dar. Algum tempo atrás eu pesquisei, eu gosto muito dele, ele é um médico. Ele é um médico, Dr. Samuel, e ele escreve a respeito exatamente de tudo isso que nós falamos em termos tecnológicos e dessa ideia que está sendo implantada na mente humana, no inconsciente, consciente hoje, mais consciente, essa ideia de extraterrestres, OVNIs, etc, etc. E uma das coisas que eu fiz uma análise, porque eu já conheci esse filme da década de 50, e eu lembro que alguém, não sei se foi acho que foi o Mestre Rodrigo, falou de Guerra dos Mundos. É um filme muito interessante, mas vai ser mais interessante se vocês compararem as duas versões. Para vocês verem como a versão antiga, de 50, ela preserva valores familiares, valores morais, preserva uma coisa que no segundo nem aparece, a fé. A crença das pessoas. Porque no segundo filme do Spielberg, o mais recente da Guerra dos Mundos, quando esses seres surgem na Terra, a primeira coisa que é destruída exatamente é a imagem que remete à fé, remete à crença, é a igreja. E no filme antigo, a primeira coisa que é preservada é a igreja, que é onde as pessoas vão se refugiar. Então percebam como em algumas décadas esses valores foram pervertidos. Então essa é apenas uma das ideias. Outra questão, respondendo à questão que o Rodrigo tinha me passado, acho que da irmã Angélica, Jéssica, eu quero responder com o texto, de forma rápida, e para falar das crianças. Responder com o texto: quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, há um ponto e vírgula ali. Quem lê, entenda ou atenda. Então, o que ele está dizendo é para você fazer daqui para frente o que eu estou recomendando. Então, mas espera aí, daí os meus filhos, como é que eu vou fazer? As crianças, como é que eu vou fazer? Gente, me perdoem a frieza e, ao mesmo tempo, a franqueza. Me perdoem isso, mas eu vou ser absolutamente claro com vocês, porque não podemos esconder. Tá? Aquela ideia, que criança vai fugir do ventre da mãe, sabe? Gente, não há respaldo teológico nem bíblico para isso, para que criança tem a idade da consciência. Até a idade da consciência, criança é criança, será preservada, será salva, e não vai para o limbo os infantos, não, vai para o céu. Da mesma forma como o Senhor diz: vinde a mim, deixai vir a mim os pequenininhos, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino já está preservado para os pequenos. Agora, a partir da idade da razão, da idade da consciência do certo, errado, bem, mal, pecado, aí a criança vai estar sujeita às mesmas situações nossas. Por isso
que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, Provérbios 22:6, no caminho que deve andar, e quando chegar a velho não se apartará dele. Então, é uma responsabilidade dos pais ensinar as crianças a andar no caminho do Senhor, é uma responsabilidade dos pais manter os valores morais, os preceitos bíblicos na família, para que essas crianças, assim como qualquer outra pessoa, possam ser salvas também. E serão salvas como qualquer outro. Se ela estiver no tempo da inocência, no tempo ainda em que não há consciência, aí ela será salva de qualquer jeito. Na tribulação haverá crianças? Obviamente que haverá crianças, porque crianças nascerão. Porque haverá um ser humano. A igreja foi. A igreja não passa, a igreja deixa de refletir as características naturais. A igreja está no céu, vai passar pelo tribunal de Cristo, vai passar pela transformação, recebendo um corpo incorruptível, e eu entendo que um corpo é completude, mente, membros, tudo de uma matéria que nós desconhecemos, né? Não há como inventar, né, moda em relação a isso, mas teremos um corpo incorruptível. Incorruptível em quê? Não se degrada, não é mais sujeito a pressões, pecado, as leis da física, leis da natureza, não mais preso a espaço-tempo, uma série de características que hoje Jesus já tem ou tinha enquanto andou na terra ressuscitado com os seus discípulos. Hoje a gente vê a imagem do Cristo glorificado, que é uma imagem assim sublime em Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1 nos dá uma imagem maravilhosíssima do Senhor Jesus. E para terminar essa minha fala, vou continuar lendo o texto. Aí o texto diz, então, os que estiverem na Judeia, não está falando os que estiverem em São Paulo, Campinas, Minas Gerais, Ponta Grossa, Irati, Piraí do Sul, como a minha querida Vivian, que é daqui de perto, vizinha nossa. Não, está falando os que estiverem na Judeia. Por quê? Há uma especificidade de um povo atrelado ao sermão profético, que é o povo judeu, angústia para Jacó. O texto de Deuteronômio, o texto de Jeremias. Uma dica que eu dou, gente, leiam Jeremias 30 e 31. Ele dá uma visão estrondosa das dores de parto. Estrondosa das dores de parto. São 2 capítulos muito bons. Então fujam para os montes. A Bíblia está dizendo que é para ficar na cidade? Não. Está dizendo que é para ficar atrelado ao sistema da besta? Não. Está dizendo que é para ficar suscetível ou sujeito a receber pressões e aceitar a marca e se render ao sistema. Ah, mas eu tenho que dar de comer ao meu filho. Querido, aí nesse tempo nós temos que escolher. Nós queremos dar de comer ao nosso filho ou nós queremos que o nosso filho seja salvo? Uma pergunta que precisa ser feita. É isso. Ah, mas salvo como se já estou em tribulação? Haverá salvação até o final da tribulação. Pode ser salvação se morrer espiritualmente, ressuscitar no final da tribulação, como pode ser salvação física, e aí você preservou a tua vida e o teu filho para entrar no milênio. Mas olha o que o texto diz. Fujam para os montes, ou seja, achem comunidade no campo, achem lugar no campo onde vocês possam sobreviver. Está falando ao povo da tribulação. Percebam, está falando ao povo da tribulação. Quem estiver sobre o telhado, não desça, não pegue absolutamente nada. Ou seja, isso também não se refere àquele tempo do cerco a Jerusalém no ano 70, que na verdade o cerco não foi no ano 70. Há um equívoco aí, na hora de nós ministrarmos a história, porque as campanhas na Judeia a gente já vinham desde o ano 66. Esse tempo aqui, percebam, é um tempo que o povo não terá condições de se preparar. Mas no cerco à Judeia, o povo teve condições de se preparar. Por quê? 66, 67 havia muita turbulência em Jerusalém. E o Tito não queria entrar em Jerusalém. Porque ele disse, os caras já estão em confusão, deixa que se matem. Mas em 68 Nero morre. O Vespasiano volta a Roma para ser elevado a imperador, e o seu filho assume as legiões na Judéia. Então, quer dizer, houve tempo de preparo, houve tempo do povo entender se podia ou não fugir. Aqui o texto está nos dizendo que não pense 2 vezes. Simplesmente, carpe o trecho, pegue o mato, agarre o mato e fuja do radar. E não adianta fugir com computador, com notebook, com laptop. Não pode ter absolutamente nada que possa ser rastreado.
Olha, eu tô Radinho de mostrando agora pilha uma só, questão. radinho de Gente, pilha e AM e E FM. olha lá, hein? Olha lá, ó, porque ainda radinho de pilha pode ser triangulado porque há transmissão. Então eles podem Aí, ó. entender onde essas transmissões estão chegando. Mas é uma opção, é uma opção. Então, queridos, me estendi um pouco, mas eu quis dar assim para vocês uma pincelada, um panorama de como eu vejo esse tempo já de dores. Dores, e isso. aqui, como disse a Bianca muito bem, aqui já é o tempo onde a intensidade das dores já foi dobrada, porque já entramos na segunda fase da tribulação, na grande tribulação propriamente dita. Tem algumas pessoas perguntando sobre crianças aqui. O pastor Rodrigo já escreveu aqui nos comentários, gente. E o pastor Souza já falou a respeito disso, né? As mulheres grávidas não vão ficar sem os seus bebês. Não tem respaldo bíblico para isso. Se a mãe for arrebatada, obviamente a criança também irá. O pastor Rodrigo já respondeu isso aqui. Tem uma pessoa perguntando, esqueci o nome aqui, Cise alguma coisa, se a gente vai ter consciência no céu. Sim, nós teremos consciência no céu. A mulher de Apocalipse não é a igreja, certo, pastores? Trata-se de Israel. Estão comigo, né? Estou junto com vocês. A marca da besta, ninguém vai receber a marca da besta por engano, vai ser algo consciente. Maratonem a playlist do pastor Rodrigo, também está tudo explicado, gente. Eu não lembro quem perguntou sobre isso. E eu quero que o pastor Martino fale, por favor, sobre o que representa o óleo das 10 virgens. E encerra com isso, se vocês me permitirem também esse encerramento. Maravilha. Bem rapidinho, só para pegar carona naquilo que o mestre Souza disse sobre na hora da tribulação, Mateus 24, 20 diz o seguinte: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, que o inverno em Jerusalém é muito rigoroso, nem no sábado. A igreja não tem nada a ver com sábado, meu querido. Sábado é para Israel. Então, isso é definitivo, a gente mata por aí. E também, só uma pincelada nas crianças, Deus ama as crianças. Uma coisa que Deus... por isso que é uma coisa que quando alguém comete algum ato contra a criança, pedofilia, é melhor botar uma pedra e cair no fundo, porque assim, Deus ama a criança. Então, assim, criança não vai passar por tribulação nenhuma, e isso é muito óbvio dentro da palavra de Deus. E respondendo à pergunta da irmã, a parábola das virgens, é óbvio que todas tinham a boutique, como é que é o nome daquilo? A Lamparina? Lamparina, né? Porque existem várias versões, mas vamos falar de lamparina. É óbvio que essa parábola é para a igreja, não é para o mundo, porque elas estavam no mesmo ambiente, todas tinham lamparinas, só que o que diferenciava é que umas tinham azeite e outras não tinham azeite. E aí, as que tinham azeite, aí vem a palavra, lá vem o noivo, elas entram, perfeito. E aí alguém fala o seguinte: olha, por que vocês não vão comprar e voltem aqui para entrar? Essa é uma revelação tremenda que eu vou dar aqui na live agora. Amigos, o Espírito Santo não está à venda. O Espírito Santo não está à venda. Não vai conseguir. Então, obviamente que essa é uma palavra para a igreja, que muitos que estão frequentando a igreja, infelizmente, não vão poder dizer: lá vem o noivo, vamos nessa. É isso. Desculpa se eu fui muito reto, mas tem gente que gosta de louvor, Show de bola. Tem gente que gosta de várias coisas e esquece de olhar para o mestre, que é o centro de tudo, que é Jesus Cristo. O mestre Martino, me desculpa interferir, mas não tirando a tua visão, que eu concordo também, quando associada à igreja, extraindo-se o princípio e o ensinamento dessa parábola. Mas além dessa, eu acrescento, lá no meu estudo sobre o sermão profético, eu creio que eu falo sobre isso. Eu acrescento uma outra visão minha dessa imagem das 10 virgens.
Eu não vou entrar agora nesse mérito, mas quando a gente tiver oportunidade, a gente conversa sobre isso. Porque também não fere em nada o princípio que o pastor Martino acabou de deixar. Olhando a lamparina, o espírito, a igreja preparada, vigilante, mas existe um outro aspecto quando a gente olha para a profecia relacionada a Israel. Pensem sobre isso. Acredito que na semana que vem vai aparecer, que aí aproveitando ainda a audiência dos irmãos, nós estamos aqui com 100 pessoas, semana que vem a live é as 2 testemunhas e os 144 mil. Então vai caber, gente que está aí, muita discussão dentro disso, os irmãos, então, fica com esse sal na boca para provocar-lhe sede. Só para concluir o raciocínio, o óleo na lâmpada seria então a presença do Espírito Santo, pastor Martino? Transbordando assim. Isso aí. Glória a Deus. Pastor Maravilha. Ricardo Souza, fala de novo qual que é o seu canal lá no Telegram, por favor. Aí o pessoal te segue lá no Telegram também. Ok, no Telegram é o Clube da Bíblia. Clube da Bíblia. Não só no Telegram, no YouTube também. No YouTube é Escola Bíblica na Rede. Olha aí. Se colocar no buscador Escola Bíblica na Rede Ricardo, é mais fácil de encontrar. Aí, Eu já pessoal. sigo ele lá, gente, no YouTube. Vou seguir. E aí o pessoal que quiser entrar no grupo do WhatsApp de escatologia, manda um direct para o pastor Martino. É isso? É assim que vocês estão fazendo? Instagram. E o pastor Urias Júnior postou aqui, pastor Ricardo Souza, o seu link que você falou da questão de Mateus 24. Inclusive nós precisamos fazer parte desse grupo de Telegram. Eu sigo o pastor Ricardo Souza no YouTube, mas não estou nesse grupo do Telegram. Eu tenho que entrar nesse trem aí. Os meus canais, gente, são humildes, tá? São canais pequenos, né? Eu posto alguns materiais, tem alguns estudos, né, que o pessoal, inclusive nossos alunos se utilizam. O próprio pastor Urias Júnior é alguém com quem é um amigo, filhão, querido, né? E a gente divide o ministério junto. É uma pessoa extremamente antenada também com a teologia, é um professor de teologia assim brilhante, um jovem professor de teologia, então é uma pessoa muito querida. E eu vi que ele está antenado aí e agradeço por ele ter feito essa. Para entrar no seu grupo parceria. de Telegram, pastor Ricardo Souza, tem que mandar uma mensagem para você? Como é que entra? Não precisa. Se você digitar no Telegram Clube da Bíblia, você vai encontrar lá a bolinha azul, né, que é característica. Aí você entra ali e já se inscreve diretamente, né, e pode participar, né, tem algumas coisas interessantes, avisos, né, e alguns estudos que eu estou postando. Aliás, o próximo estudo agora que eu estou postando a pedido de um aluno, vou postar em 2 partes, e o que acontece com aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Serão salvos? Chique. Esse é o estudo que eu vou estar lançando semana que vem lá. Inclusive, alguns irmãos estão perguntando assim, como é que segue o Instagram dos pastores? Eu vejo que são pessoas que estão me seguindo. Aqui em cima, gente, olha meu dedo. Aqui em cima está escrito a hora da escatologia, vírgula, Ricardo, 3 pontinhos. Qualquer pessoa que bater o dedo aqui dentro, vai aparecer os Instagrams do Ricardo Martino, do Ricardo Souza e da Bianca. Se você apertar o dedo no nome deles, vai te dar a opção de segui-los. Partindo para o encerramento, quero agradecer a vocês 3, pastor Ricardo Martino, Bianca, pastor Ricardo Souza. Olha, é um privilégio para mim ter vocês 3 no canal falando disso. Espero que o conteúdo esteja logo no YouTube, para que vocês também possam pegar e compartilhar da maneira que vocês quiserem em outras redes, para além do Instagram. Agradeço a Deus pela vida de vocês 3, por oportunidade, igual algumas pessoas já falaram aí, bastante gente falou, é uma live riquíssima. Gente, é muito esclarecimento.